Então vamos lá, olha, chegou aqui uma coisa que eu ainda não mostrei pra vocês, então já vou começar mostrando a nossa placa de 100 mil inscritos. Eu quero agradecer a todos vocês aí por isso. Ela tá meio sujinha aqui porque eu fiquei andando com ela pra brincar ontem, gravei uma brincadeira lá no Instagram. Então eu coloquei aqui, ela vem present to, né? Investidor sardinha, eu coloquei and subscribers, né? Então também é pra vocês aí, acho que a nossa placa ficou diferente das outras por isso. Então a gente recebeu a placa aí de 100 mil. Muito obrigado e vamos trabalhar, né? Que é a melhor forma de agradecer vocês é trabalhando ainda mais, né? Então eu conversei lá com o pessoal lá no meu Instagram, né? No @oraucena. Eu tava conversando com o pessoal, falei, olha, tô estudando bastante aí sobre um setor muito interessante. Quem quer saber mais sobre isso? Cara, foi todo mundo massivamente, recebi quase 1000 e poucas mensagens ali, então eu falei, caramba, realmente é um setor que o pessoal tem interesse. Então a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre o setor ferroviário no Brasil, cara. Tem empresa na bolsa, a gente vai falar quais oportunidades podem surgir disso, mas assim, só para vocês entenderem inicialmente por que a gente está fazendo esse vídeo nesse momento, né? Tá bem adiantado ali, mas só para vocês entenderem por que ele vem nesse momento. Na semana passada, no dia 27, né, o senador Jean Paul Prates ali, né, ele disse que poderia ser votado até o final de dezembro, então o projeto de lei número 261/2018. Você fala, Raul, pelo amor de Deus, estamos falando de projeto de lei aqui. Sim, calma que eu vou conectar os pontos ali. Esse projeto é conhecido como o Marco Regulatório do Setor Ferroviário. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele aí. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já vem na confiança e já deixa aquele like. Lembrando sempre, esse vídeo não deve ser encarado como uma recomendação de compra nem de venda, mesmo porque ele é um estudo, tá? Eu ainda não tomei nenhuma decisão quanto a isso, eu quero só apresentar algumas coisas para vocês aqui, pra gente ir se guiando para conversar um pouco mais sobre isso. Então não usem vídeos do YouTube nunca como recomendação de compra nem de venda. Se você normalmente quer pular alguma introdução, alguma coisa, a gente sempre coloca a minutagem aqui no vídeo, então você sempre pode dar uma pulada ali ou voltar para trás. Então na parte 1 desse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o setor ferroviário brasileiro, né? O Brasil, ele tem um setor ferroviário deficitário ali, ele é um pouco defasado em relação aos outros países do mundo, ele foi esquecido historicamente ali em detrimento do setor rodoviário, né? O Brasil desenvolveu muito mais BRs ali para passar caminhão e etc, do que se preocupou com o setor ferroviário. A gente é um país completamente atrasado ali nesse setor, né? O chamado rodoviarismo ali começa lá no governo do JK, né? No Juscelino Kubitschek ali, na segunda metade do século XX. Muita gente fala que foi muito por conta do lobby das empresas de automóveis ali, por causa de uma série de coisas. Eu não vou entrar no mérito do porquê isso aconteceu, mas esse processo de industrialização brasileira veio junto com o crescimento da indústria automobilística e da construção de Brasília ali. Foi tudo na época do JK e a gente abandonou completamente as ferrovias ali. Com a chegada da ditadura militar ali, foi criado o PIN, né, Programa de Integração Nacional, que visava a ocupação do centro-oeste da região amazônica. Então ali continuou esse processo aqui, que inclusive resultou no fato do Raul estar falando com vocês aqui diretamente do estado de Goiás, né? Esse processo de crescimento da região centro-oeste. Inclusive nessa época ali, como eu sou de Goiás, eu sei, tinha alguns flyers que distribuíam em outros estados e escrevia Goiás com Y ainda, né? E tinha assim, venha para Goiás, enriqueça 4 vezes mais. Então a oferta era que se você viesse aqui para o centro-oeste, você ia receber terras e tal, né? Por meio da construção de estradas e rodovias, então, começou ali o chamado rodoviarismo, né? Os militares deram seguimento nessa estratégia do JK ali, então começou a realmente passar asfalto em tudo quanto é lugar no Brasil e conectar por meio de asfaltos e não de trilhos, né? Os trilhos, eles são mais eficientes, mas acaba que por alguma razão o Brasil trocou essa ideia para a ideia das rodoviárias, né? Então assim, rodovias no Brasil são mais populares, mas apesar dessa popularidade de ser mais de parece mais acessível, quando você vai olhar ali para você transitar de carro e tudo, parece que é mais comum porque você é brasileiro, você não está acostumado a ver trens, né? Então assim, em termos proporcionais, você entendeu o quanto que rodovia é horrível e ineficiente, né? Um caminhão transporta ali 30 toneladas de carga, um trem transporta 125 toneladas com o mesmo custo. Fora isso, a gente ainda tem um risco muito maior de acidente de trânsito, né? Os caminhoneiros, eles têm que fazer jornada excessiva ali, o cara usa e rebite, a gente sabe que isso acontece na maioria, não é todos os caminhoneiros, gente, pelo amor de Deus, mas eles não conseguem ter hora suficiente de descanso, eles têm uma meta de chegar de um lado a outro, a gente vê aquele tanto de buraco, prejudica muito a malha, né? Porque
ali quando você tem um caminhão transitando ali, precisa de mais manutenção. Então o custo da rodovia, além de mais caro, né, ele precisa de mais manutenção, é mais problemático e menos eficiente. Então não existe muito motivo pelo qual o Brasil seguiu por esse rumo, né? Então o setor ferroviário no Brasil, ele é responsável hoje, principalmente pela área de minérios, né? 90% do transporte de minérios vem ali do setor ferroviário. 40% do transporte de commodities agrícolas já é feito via ferroviário e 50% do transporte de açúcar, né? Então, com mais de 1/3 da malha ferroviária completamente abandonada e ociosa, a gente ainda consegue alguns números interessantes ali quando a gente olha para setores específicos. Então, assim, apesar de ser uma malha abandonada, ruim, zoada ali, a gente ainda consegue ter bons indicadores em alguns setores que fizeram um lobby mais bem feito com o governo federal e conseguiram serem atendidos, né? Em termos de proporção, o Brasil é um dos países que mais ignora a sua própria malha ferroviária. Se você dá uma olhada aqui na comparação de matrizes de transporte de carga no resto do mundo, né? Vamos dar uma olhada em países com a mesma extensão territorial ali, do mesmo porte, pelo menos países muito grandes, porque é esse o maior problema e é nisso que mora as ferrovias, porque quanto mais longa a distância, melhor a ferrovia é, né? Mais prática, diminui acidente, diminui... Gente, são números ali muito melhores, ninguém questiona isso, tá? Então nem vou ficar falando muito aqui sobre dados, porque ninguém nem questiona que é melhor. Então a Rússia ali tem 81%, né, do transporte dela por meio ferroviário, e 8% só rodoviário, e 11% aquaviário, né? O Canadá tem 46% ferroviário, 43% rodoviário e 11% ali aquaviário. A Austrália tem 43% ferroviário, 32% rodoviário e 25% aquaviário. Os Estados Unidos, 43% também ferroviário, eles também têm uma rodovia muito forte, né? Então 32% rodoviário e 25% aquaviário. A China tem 37% ali ferroviário, tem 50% rodoviário e 13% aquaviário. E a China é recente nisso, tá? Dessa passação de trem para tudo quanto é lado, de trilho de ferro para tudo quanto é lado. E o Brasil ali, cara, meu Deus, né? É um horror. A gente tem 15% só de transporte ferroviário, 65%, né, de rodoviário e 20% aquaviário. Nem a cabotagem ali, que seria a navegação de barcos e tudo dentro do território, sem ir para mar aberto, né? O Brasil não faz bem, mesmo tendo esse tanto de rio, esse tanto de coisa. Então, assim, é muito triste a situação do transporte no Brasil, tá? Assim, assim um atraso do atraso do atraso em todos os aspectos e existe motivo para isso acontecer assim, e é aí que vocês vão começar a entender. E apesar disso, né, os investimentos e a produção vêm crescendo ao longo dos anos. Então, a gente tem essa trava ali, de um lado a gente tem o transporte ineficiente, do outro lado a gente tem as empresas bombando e precisando mais, né? Então, produção de transporte ferroviário ali em bilhões de TKUs, né? Então, a carga geral e o minério de ferro, você consegue ver ali que o minério é o que mais movimenta, né, no Brasil, as ferrovias, mas a gente consegue ver ali que a carga geral também está tendo uma alta, né? O que tem, então, isso aí tudo a ver com esse negócio da PL, como que isso pode ser bom para o investidor e o que a gente pode fazer com isso? Então, a luz no fim do túnel, literalmente ali aquela luzinha que vem no fim do túnel, o farolzão do trem passando, essa nova PL, né? Ela busca a entrada de capital privado no segmento que é estratégico para o Brasil, né? Então, assim, hoje em dia existe um problema muito grande. O Brasil faz como, né? Só quem pode construir ferrovias ali ou organizar isso é o próprio governo federal. Existe um monte de travas ali e tudo, e existia algumas hipóteses ali de concessões, mas a concessão, o governo permite que você construa e opere durante alguns anos essa ferrovia. Mas isso impede completamente o alcance das ferrovias. Por quê? Você imagina o seguinte, no Brasil, só o governo federal, então, ele decide onde vai passar ferrovias. Mas você imagina que o governo não consegue abranger as necessidades todas. No estado igual o meu, que é um estado pequeno, né, quando a gente compara com Minas Gerais ou com outro estado aí, em extensão territorial, você imagina que no meu estado aqui, o governo não consegue enxergar tudo, né? Se eu tenho uma fazenda aqui, cara, eu poderia fazer só uma linhazinha assim, ó, para conectar a minha produção agrícola, eu mesmo pagar, eu fazer uma linhazinha só para conectar com a ferrovia maior, né? A gente tem a ferrovia Norte-Sul ali, então eu poderia fazer só uma linhazinha para conectar, mas não pode, esse processo é impossível de ser feito no Brasil, você precisa de um monte de autorização, um monte de coisa, então virou um atraso. Agora você imagina quantas pequenas necessidades dessas existiriam ali, né? Quantas pequenas propriedades ou pessoas que se unissem e falassem, ó, cara, a gente tem aqui uma produção agrícola aqui juntos, aqui
essa região nossa, a gente pode pagar juntos aqui, dividir e conectar ali naquela linha, né? Na ferrovia norte-sul ali, a gente pode conseguir fazer com que nossa produção escoe mais rápido, a gente pode ter mais lucro. Então, os empresários teriam um interesse em melhorar essa malha ali. Mesmo que de forma privada, ele conseguiria melhorar o escoamento da produção dele e por preços menores, mas no Brasil não dá para fazer isso, né? E aí o que vai mudar então com essa nova PL, né? O que vai alterar que não é o ideal ainda, o ideal seria realmente uma privatização massiva desse setor, para a gente conseguir ter mais competição, mais pessoas entrando, mas a gente já tem aqui um grande avanço. Então, atualmente a grande maioria dessa malha ferroviária brasileira é explorada por meio das concessões, como eu falei para você. Então, uma empresa vai lá constrói, mas ela tem uma concessão por um tempo. Muitas dessas concessões ali, elas não são utilizadas, são até esquecidas, porque ela não atende a necessidade do momento, né? Ela atende ali uma necessidade que alguém tinha e depois sumiu ali. É a pessoa que lucra somente mesmo com o sistema ferroviário, né? Ela não está fazendo ali para a empresa dela, nem nada disso, né? Ou ela não está se juntando em grupos de pessoas ali para baratear isso, ela está simplesmente tentando atender uma demanda por ferrovia. O projeto original, então, prevê a exploração de ferrovias que se dará por meio de 3 formas. Aqui agora muda tudo. Então, autorizações, na qual um operador privado poderá receber uma autorização e fazer o investimento com base em regulamentação própria. Isso aqui muda o game totalmente, né? O cara vai poder ter uma autorização e é dele a ferrovia, né? Essas autorizações poderão ser tanto para os grandes players ali, como para pequenos produtores. Isso aqui muda tudo. O cara pode ali pedir uma autorização e falar, ó, vou construir uma linha aqui para conectar nessa outra aqui. Se você aceitar, né? Ele vai lá, conversa e se conecta e cria essas ferrovias ali. Então vai passar trilho aí para tudo quanto é lado, né? Se isso aqui for viável, né? Então as concessões irão se manter para as principais rodovias, tá? Então não vai ter jeito. As principais rodovias ainda ficam sob a soberania do Estado. Como, por exemplo, ferrovias que cruzam o Brasil de fora a fora, né? Então os caras que cruzam o meio do Brasil ali, não vai ter como. O cara não vai poder ali passar uma ferrovia dessa ainda. É triste, né? Porque daria para realmente mais empresas terem interesse, quem sabe até para transporte de pessoas, poderia modificar completamente a situação que a gente tem hoje. Mas só essa de ter uma autorização para algumas partes ali já facilita muito, gente, porque já dá para conectar, né? Eu não preciso fazer a ferrovia norte-sul, eu posso só falar assim, ó, gente, eu vou grudar aqui bem pertinho dela e aí eu consigo ali levar a minha produção e tudo. Vários produtores vão poder se reunir, pequenos produtores também conseguir isso aqui. Isso aqui foi muito bom mesmo, né? Um destravamento desse setor que é tão importante para o Brasil. E tem as permissões também para transporte de passageiros com interesse público envolvendo turismo e tarifas, mas permitindo capital privado. Então aqui ainda ficou travado para transporte de pessoas, né? Não é ali aquela coisa maravilhosa. E lembrando que isso seria fascinante, cara. Você pensa em poder pegar um trem aqui, sair daqui pro Rio de Janeiro, para algum lugar e deixa o país pequeno. Os trens deixam o país pequeno. É por isso que você vê sempre falando, né? Quando tem ferrovia, ela deixa o país pequeno. Você vê sempre um europeu falando, ó, posso ir de um lugar pro outro, tarará, e todo mundo adora aquilo no Brasil. Mas quando chega aqui, na hora de votar isso aqui, vira aquele inferno. Alguns partidos não querem que seja privatizado, quer que seja tudo estatal, quer que faça uma coisa ali, e a gente sabe que o Estado não tem eficiência e nem dinheiro para fazer isso. Então não adianta, a gente precisa da liberação disso aqui urgente. Tomara que essa PL passe. E aí como é que vai acontecer isso, né? Para atrair esses investidores, o governo vai fazer primeiro uma chamada pública de interessados. E aí os demais interessados, como pequenos produtores, também poderão procurar por autorizações ali, né? Não é aberto do jeito que deveria, a gente sabe que deve existir um lobby nisso aqui, é complicado, mas é alguma coisa. E vai existir também uma criação de uma entidade privada de autorregulação ferroviária, né? Que implantará regras sobre fiscalização e financiamento, além de desativamento de ramais já existentes. Então ali eles vão ter uma instituição privada ali, que vai cuidar dessa parte das ferrovias ali, e ela vai definir, né, uma autorregulação. Ó, você não pode passar para cá por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Vai ficar ali tudo certinho e deixa mais fácil isso, porque essa regulação partindo de uma entidade privada é mais fácil de conversar, é mais fácil de conversar com o público e disso se resolver sem precisar de 800 papéis ofícios para cada coisa que você quer fazer, né? Então a União Federal continua tendo a competência ali para aprovar os regulamentos e normas das entidades ferroviárias, fiscalizar e regular a atividade de administração quanto a aspectos técnicos, ambientais, econômicos e de segurança, né? Supervisionar, então, as entidades privadas que vão fazer esses serviços ali e homologar as decisões dessas entidades. Então, se ela não concordar, se o governo federal não concorda, não dá, né? A gente vai para a segunda parte agora. Quais empresas, né, podem se beneficiar desse movimento ali, que é o que vocês realmente querem saber, né? A gente tem ali a Rail 3 e a R-Log, né? São duas empresas, a R-Log 3, que são empresas que estão abertas na Bolsa Brasileira. Então essas empresas, elas podem se beneficiar muito desse movimento, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais da Rumo, para você que não conhece ainda. A Rumo é uma empresa que é resultado ali da fusão da Rumo Logística e da ALL, né? América Latina Logística, que foi concluída em 2016, essa fusão. Atualmente, a empresa é a maior operadora privada de ferrovias do Brasil, por isso que eu tô focando mais nela aqui, né? Ela é a maior
operadora ferroviária independente do Brasil, ela tem mais de 13.470 quilômetros de linha férrea distribuída entre 5 concessões, ela está presente em 8 estados ali, então ela está presente no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins e em Goiás também, tá? Ela tem uma concessão ali de 2 terminais portuários em Santos, ela tem um material rodante aí de 1.200 locomotivas e 33 mil vagões. Ela é enorme, uma grande empresa. Dentre os principais produtos que ela transporta ali, a gente vê aqui que ela transporta muito milho, ela transporta muita soja, ela transporta muito farelo de soja, combustível, fertilizantes e outras coisas aqui. Aí você deve estar se perguntando, Raul, mas e o minério, cara? E o minério, pelo amor de Deus? Os minérios normalmente são as próprias empresas, né, que constroem ali suas linhas férreas, tá? Então a Vale, tudo, elas têm verdadeiras cidades. Quem já foi nas cidades da Vale aí já deve saber disso, já deve ter visto como funciona. Então elas não usam linhas férreas dessas empresas, principalmente porque existia uma burocracia antes, né? Então elas mesmas foram ali, quebraram essa burocracia e preferiram construir isso, porque elas têm uma demanda gigante, né? Então a R-Log também, a Cosan Logística ali é uma empresa gigante desse setor também. Eu não vou abranger tanto aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas as duas vão se beneficiar disso, né? Tanto a R-Log ali, quanto a Rail 3, né? São duas empresas aí que vão se beneficiar bastante com a chegada dessa PL ali, né? A Rumo pode começar a investir em segmentos estratégicos que ainda não são atendidos. A empresa pode ter uma expansão do market share, pode existir mais concorrência para ela, o que é sempre bom, né? A gente vai ter aí uma diminuição desses preços para quem é cliente delas, mas as empresas que já estão nesse mercado, elas entendem muito mais disso. Então a R-Log e a Cosan, que estão na bolsa, elas são empresas que devem estar torcendo assim para que isso seja aprovado. Eu acredito que deve dar muito certo. Esse projeto ainda não foi aprovado, então você não pode aqui, vou tomar a decisão, então vou investir aqui. Não foi aprovado, não é isso. A gente tem ali um ambiente onde isso pode acontecer, né? A gente vê um ambiente que finalmente pode destravar isso, mas tem todos esses critérios aí. Hoje essas empresas, coincidentemente, eu não sei se teve alguma notícia a respeito desse PL, estão subindo absurdamente. Eu já tinha feito esse roteiro, já tinha falado no Instagram faz 4 dias, né? Eu falei no sábado, acho, mas a gente decidiu fazer esse vídeo aqui. Não é uma recomendação, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desses vídeos muito mais profundos assim, isso aqui é muito mais profundo, né? Não tá abrangendo só uma ação, a gente tá abrangendo um setor ali, pensando em como que isso pode beneficiar o investidor aí. Então você me comenta aqui que você gostou, que eu posso fazer muito mais sobre isso, para a gente tentar antecipar alguns movimentos ali. Não é futurologia nem nada disso, a gente está prevendo ali o que pode acontecer, uma melhoria ou não, e não vale a pena entrar em ação só para pegar esse tipo de flutuação. É só se você acredita nesses projetos para longo prazo, e se esse projeto não for aprovado também, você pode aí arrumar um nabo se você sair comprando ação assim. Então não compre, estuda mais e reflete mais sobre isso, tá? O vídeo de hoje foi basicamente esse. Agora para você que ficou até aqui no final, cara, se você ainda não conseguiu a sua vaga na Única Verdade Possível, até amanhã, né, que é quarta-feira, a gente ainda está tendo ali a recuperação de boletos. O que acontece? Às vezes uma pessoa gerou um boleto, mas pagou no cartão. Aí a gente vai ligando para todas as pessoas ali dos boletos não confirmados, e se a pessoa realmente deixou passar, ou se a pessoa de fato não teve ali a intenção de gerar aquele boleto, a gente cancela esse boleto e libera a vaga para alguém que não conseguiu. Como a gente tem só 250 vagas, a gente está fazendo isso ainda até amanhã, que é o último dia dos boletos, porque na quinta-feira já tem a primeira live ali, então, da Única Verdade Possível. Então, se você não entrou no curso ainda, cara, se inscreve aqui embaixo, você tem a sua última chance aí, é só mais amanhã e acabou. Então um beijão pra você e até o próximo vídeo.